Minha colega de apartamento está grávida e quer criar o bebê junto comigo. Há cerca de 1 ano, comecei a alugar um quarto em um incrível apartamento de 4 quartos. Com a saída iminente dos meus 2 colegas de apartamento em agosto, recebi uma proposta do proprietário: alugar o apartamento inteiro. Era uma oportunidade incrível, e imediatamente pensei em convidar minhas 2 melhores amigas para se juntarem a mim. Tanto Indy quanto Laila ficaram animadas com a ideia, e começamos a sonhar juntas com o que faríamos no novo lar. Indy, minha primeira amiga, vive confortavelmente em seu próprio apartamento e não depende dessa mudança. Laila, por outro lado, ainda mora com os pais e vê essa oportunidade como sua chance de conquistar um pouco de independência. Passamos semanas planejando como seria viver juntas, sonhando com melhorias no apartamento e celebrando essa nova etapa de nossas vidas. No entanto, na última quarta-feira tudo mudou. Laila descobriu que está grávida. Ela tinha começado recentemente a explorar aplicativos de namoro e a se abrir para novas experiências. Apesar disso, a gravidez foi inesperada e com mais de um possível pai, ela decidiu que criaria o bebê sozinha. A notícia foi um choque, mas Laila estava radiante. Disse que queria muito ter o bebê e que seria uma mãe solo dedicada. Embora eu a ame profundamente e deseje seu bem, não consigo ver como essa decisão é viável. Laila tem apenas 21 anos, ainda não começou a faculdade, trabalha apenas algumas horas por semana e tem um histórico de desafios emocionais, incluindo ansiedade e depressão. Além disso, ela nunca viveu fora da casa dos pais ou precisou se sustentar sozinha. Ainda assim, sua determinação em seguir com a gravidez parece inabalável. Na sexta-feira, Laila compartilhou comigo o plano que estava elaborando. Ela afirmou que ainda queria se mudar para o apartamento comigo e Indy, criando o bebê lá. Na visão dela, nós 3 seríamos uma espécie de equipe cuidando da criança juntas. Ela até sugeriu que organizássemos nossos horários de aula e trabalho para ajudá-la a cuidar do bebê, como se fosse algo natural e simples. Laila também mencionou que poderíamos usar nossas economias para ajudá-la, já que, segundo ela, todos seríamos como pais. Por mais que eu a ame, não consigo aceitar isso. Eu tenho 22 anos, estou no meio da faculdade e luto para equilibrar meus estudos com minha vida pessoal. Além disso, gosto de aproveitar minha juventude, de sair com amigos, relaxar nos fins de semana e até mesmo ter encontros casuais. A ideia de dividir o apartamento com um bebê simplesmente não se encaixa no meu estilo de vida. É claro que Laila tem o direito de seguir com a gravidez, mas não acho justo que ela nos imponha essa responsabilidade imensa de sermos copais do bebê dela. O que mais me preocupa é que Laila parece estar idealizando toda a situação. Ela imagina uma versão romântica da maternidade, sem perceber os desafios reais que virão, especialmente sendo jovem, inexperiente e com recursos limitados. Embora eu entenda sua empolgação, não posso ignorar o impacto que isso teria na minha vida e na de Indy, que ainda nem sabe da situação. Laila já começou a contar a outras amigas sobre seus planos, e todas parecem estar incentivando essa visão utópica que ela criou. Isso só aumenta minha ansiedade, pois me sinto ainda mais pressionada a resolver tudo de uma maneira que não a machuque. Eu sei que preciso conversar com ela. Preciso explicar que isso simplesmente não vai funcionar, que não estou disposta a abrir mão da minha tranquilidade e da minha rotina para assumir uma responsabilidade tão grande. No entanto, não sei como abordar o assunto sem parecer cruel. Além disso, não posso ignorar a possibilidade de falar com os pais dela. A mãe de Laila sempre foi carinhosa e atenciosa, mas o pai é mais rígido, e temo que sua reação seja prejudicial. Estou pensando também em falar com Indy para que possamos enfrentar essa situação juntas. Talvez, unidas, possamos encontrar uma forma de explicar tudo a Laila sem criar mais atritos. Eu amo minha amiga, mas essa situação é muito maior do que eu consigo lidar sozinha. Não sei como equilibrar meu apoio a ela com a preservação da minha própria vida. Só espero encontrar as palavras certas para fazê-la entender. Atualização. Tudo começou com planos para uma nova fase na minha vida. Eu estava prestes a alugar um apartamento de 4 quartos onde já sublocava um espaço, e 2 das minhas melhores amigas estavam animadas para se mudar comigo. Laila e Indy, minhas futuras colegas de apartamento, pareciam tão empolgadas quanto eu com a ideia de transformar o lugar em um lar confortável e cheio de boas vibrações. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Laila me contou que estava grávida. A notícia por si só já era um grande choque, mas o que realmente me pegou desprevenida foi sua proposta, que nós 3, ela, Indy e eu, cuidássemos do bebê juntas. Ela imaginava que reorganizaríamos nossas vidas para criar o filho dela,
dividindo responsabilidades financeiras e físicas como uma pequena família. Embora eu ame Layla profundamente, sabia que aquilo não seria possível. Aos 22 anos, minha vida ainda girava em torno de aproveitar minha liberdade. Entre os compromissos da faculdade e os momentos de lazer, não me via assumindo o papel de uma mãe substituta. Mesmo assim, fiquei dividida, pois não queria ferir Layla, que parecia estar em um momento tão delicado. Conversei com Indy sobre o assunto, e nós duas chegamos à mesma conclusão. Não era uma responsabilidade que poderíamos ou deveríamos assumir. Decidimos enfrentar isso juntas e falar com Layla de forma sincera, mas respeitosa. Marcamos um encontro em minha casa. Assim que sentamos, expliquei com cuidado que estávamos preocupadas com a situação e que, embora quiséssemos apoiá-la, a ideia de criar o bebê juntas não era algo viável. Indy reforçou o ponto. E tentamos ser o mais gentis possível. Layla chorou. Mas, para nossa surpresa, ela não se defendeu ou insistiu na ideia. Pelo contrário, desabafou que sabia que a proposta era irreal. Ela confessou que estava com medo, em choque e não sabia como lidar com tudo aquilo. Disse que havia sido influenciada por outras amigas, que a encheram de ideias fantasiosas sobre criar o bebê como se fosse uma experiência mágica. No fundo, ela só queria que as coisas voltassem ao normal. Foi um momento de vulnerabilidade genuína, e aproveitamos para reafirmar que estaríamos ao lado dela, independentemente de sua decisão. Ainda assim, deixamos claro que acreditávamos que a maternidade nas circunstâncias dela seria extremamente difícil. Layla acabou decidindo que o melhor para ela seria interromper a gravidez. Admitiu que essa era sua intenção inicial, mas que se sentia culpada, pois vinha de uma família conservadora e carregava o peso de suas crenças. Nós a apoiamos incondicionalmente e a acompanhamos ao médico para confirmar a gravidez e entender as opções disponíveis. Como estava apenas nas primeiras semanas de gestação, o procedimento seria feito com medicamentos. Na sexta-feira, Layla tomou a primeira dose no hospital, e eu e Indy ficamos ao lado dela o tempo todo. Durante o final de semana, ela permaneceu em minha casa para passar pelo processo com conforto e sem a necessidade de explicar nada aos pais. Foi um período difícil. Passamos os dias deitadas, vendo filmes e tentando confortá-la. Layla estava frágil, mas ao mesmo tempo aliviada por ter tomado uma decisão que parecia certa para ela. Ontem tomou a segunda dose e tudo correu bem. Agora, ela está sendo acompanhada por profissionais e começará sessões de aconselhamento para lidar com as emoções relacionadas a essa experiência. Quanto aos nossos planos de morarmos juntas, tudo voltou ao normal. Layla continuará com a ideia de se mudar conosco, e todos nós sentimos que isso será uma oportunidade de recomeço para ela. Apesar de tudo, esses dias difíceis fortaleceram nossa amizade. Se há algo que aprendi com tudo isso é a importância do diálogo aberto, da empatia e de estabelecer limites de maneira honesta e respeitosa. Embora eu estivesse preocupada com como abordar Layla, nossa conversa trouxe clareza e abriu caminho para que ela tomasse a melhor decisão para sua vida. Agora seguimos em frente mais unidas e prontas para começar esse novo capítulo juntas.